Você dá risada, né? Caverna Geek na área, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção da nossa primeira peça, que é esse capacete aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem, Carol. Sim. A gente vai mostrar todo o processo que a gente fez. Peraí, gente. A gente vai contar como é que foi o processo de produção da nossa primeira peça, que é esse capacete aqui magnético, né, do Spider-Man Scarlet. Mas antes da gente entrar nessa parte mais técnica, né, eu quero pedir para vocês, se vocês estiverem curtindo, né, o nosso conteúdo, que vocês curtam, comente, falem sim o que vocês querem ver nos futuros projetos, se inscrevam, para a gente entender que vocês estão curtindo bastante essa nova caminhada que a gente está entrando aí, né, que é a impressão 3D. Primeira vez que a gente interagiu com esse tipo de processo, né, de produção, então eu vou contar tudo certinho, desde a produção até os materiais que a gente usou, as técnicas que a gente utilizou e até os problemas que a gente enfrentou, né? Primeiramente, para vocês começarem a impressão, vocês precisam de um negócio chamado fatiador, que é basicamente o software que a Bambu Lab Studios tem para você fazer a pré-preparação das peças, né? Então lá você consegue colocar suporte, ajeitar a escala, todo esse tipo de processo, tudo dentro do software da Bambu Lab, né? E para isso, a gente precisa entrar no site da Bambu Lab e procurar por Bambu Studio, né? Bambu Lab Studio, que esse é o fatiador oficial da Bambu Lab, né? Que é a impressora que a gente está utilizando. Bom, dentro da Bambu Lab Studio, né, você vai encontrar uma área que se chama Modelo Online, que parece muito uma lojinha ali. Você consegue baixar vários modelos, né, em 3D, totalmente gratuitos. Então, recomendo muito. Inclusive, recomendo que vocês baixem os mods, né, que vão ajudar principalmente no desempenho da sua máquina, né? Então, para vocês encontrarem o modelo dessa máscara, vocês vão procurar Spider-Man Scarlet Mask, ou vocês procuram pelo nome do modelador, que é o Budwin. Lá tem várias outras máscaras bem da hora lá, então eu recomendo que vocês procurem esse criador aí. Depois disso, vocês vão para um processo que chama pré-preparação, né? E ali você vai conseguir ver o número de pratos. Essa máscara exigiu 6 pratos, que são... Os pratos seriam a área, né, de impressão, que então são 6 mais ou menos mesas que a gente precisou fazer para imprimir cada parte dessa aqui. E a gente teve um gasto de material de aproximadamente 550 gramas, né, entre o vermelho escarlate, que é a gente está usando o filamento vermelho escarlate da Bambu, e a gente está usando o branco Cold White da Elego, né. Então acho que o branco foi 20 gramas só e o resto foi tudo de vermelho. Então a gente vai utilizar essa quantidade de material, né, de filamento. E um problema que eu enfrentei durante esse processo, mesmo tendo um PC bem forte, a fatiação pode ser meio complicada para você que tem um PCzinho modesto. Então eu recomendo que quando você for fazer a fatiação do seu arquivo, né, que é nada mais nada menos que é você fazer a preparação de toda a parte do suporte, tudo para o arquivo dar certo no final, né? E nessa parte, pode ser que seu PC ele acabe sobreaquecendo, né, porque ele vai renderizar tudo de uma vez. Então, recomendo que na parte de objetos, dentro do Bambu Lab Studio, você só habilite a visualização da mesa que você vai imprimir, que assim vai reduzir bastante o consumo da sua CPU, né, do computador, e daí vai ajudar bastante no desempenho da sua máquina, e não da impressora, na sua máquina, tá? Uma outra dica que eu dou é que quando for imprimir a parte do frame dessa máscara, a Carol vai mostrar aí agora, no detalhe, a parte do frame é essa parte vermelha. Não recomendo que vocês utilizem o estilo de suporte normal. O estilo de suporte normal vai criar esse tipo de suporte aqui, ó. Ele é bem mais resistente, ele gasta mais material, só que ele faz com que tenha uma estabilidade de impressão bem melhor. Entretanto, para modelos como o frame, que é muito frágil, na hora de você remover esse suporte, pode acontecer o que aconteceu comigo, que é de quebrar o frame, né? E eu tive que imprimir um outro olho daí. Mas recomendo que vocês utilizem o estilo de suporte árvore, para esse tipo de estrutura mais frágil. O estilo árvore vai fazer esse tipo de estrutura, que parece uma árvorezinha mesmo. Então, para você retirar os suportes da peça, é muito mais fácil, né? É tipo um brócolis. No caso, esse aí a gente utilizou para essa parte da peça. A gente utilizou o estilo de suporte árvore. Por isso que ele ficou bem grande. Ele parece um brócolis, igual o cara falou. Então, recomendo que você utilize esse suporte para peças mais frágeis. Mas não utilizem para essa peça aqui. Essa peça a gente imprimiu com o estilo de suporte de árvore. A gente teve uma economia de 100 gramas só por mudar o suporte. Então, recomendo que você faça ali o balanço, né, do seu custo ali, né, de material.
Entretanto, esse suporte nos deu mais um problema, que é essa... Carol, mostra aí. Essa marca que ficou aqui. Eu lixei, ele tá bem lisinho, por mais que tenha ficado marcado por dentro ainda, se você passar a mão tá bem liso, mas ele deixou essa marca aí lá dentro. Pra gente não tem problema, porque tá na parte inferior, né, da máscara, mas pode ser que você tenha problemas mais graves na hora de tirar, né? Ele vai ficar essa mancha aqui no final, e o que não é legal, né, para alguém que, por exemplo, queira fazer para venda, alguma coisa assim. A parte do suporte normal vai dar um acabamento interior muito melhor, vai ficar lisinho. Eu tenho, ó, essas peças aqui foram feitas todas com suporte normal, então não ficou nenhum tipo de marca, né, dentro. Então eu recomendo que você utilize nessa aí, e vocês utilizem o estilo árvore para peças mais frágeis, né? E daí para você remover vai ser mais fácil e não corre tanto risco de você quebrar a peça no final. Depois de você imprimir, né, depois das suas quase 2 dias de impressão aqui, ele recomenda que a gente utilize Super Bonder Gel, né, como material de fixação das peças, e de esses super imãs aí de 8 por 2 milímetros. Tem que ser exatamente essa dimensão dele, né, esse raio e essa altura, e eles vão entrar exatamente no buraquinho aqui, vai ser certinho. Então não compre outro imã, ou vai ficar muito folgado, ou vai ficar muito grande, né? Não vai caber dentro do projeto. E no final a gente vai ter a máscara, né? A máscara, na hora de montar, é super fácil. Ele vem com os encaixes perfeitos, né? Você só precisa fixar um a um. Os super imãs, eles são bem fortes, então fica bem fácil de ir colocando, né, as peças. Ele segura muito bem, principalmente depois de montado tudo, né? Bom, e no final a gente tem uma peça dessa aqui, ó, bastante realística, né? A gente passou só algum verniz para proteger, né, em cima, a pintura, para não desgastar com o tempo, né? Então eu recomendo bastante que vocês utilizem esse arquivo, né, desse criador, o Budwin, e o modelo dele é super detalhado. Então, com pouca habilidade, a gente conseguiu fabricar essa peça até o momento. Já estamos fabricando uma outra aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode trazer o processo daquela ali, que infelizmente deu muito mais trabalho e já deu bastante prejuízo pra gente. Então, a gente vai contar tudo que a gente aprendeu até o momento com ela. E a gente também vai trazer algumas coisas relacionadas à impressora, né? Eu penso em trazer um vídeo sobre a calibragem. Existe uma calibragem secreta dentro do Bambu Studio que eu quero trazer para vocês. Então, recomendo que vocês acompanhem a gente aí no canal, né? Nos sigam, comente o que vocês querem ver aí sobre a impressora e sobre impressão 3D. E a gente se vê em breve aí. Valeu, falou!